Olá, queridos irmãos, que a doce paz do Senhor esteja com todos vocês. Professor Antonilson Almeida falando aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, o que é a fé. Antes de entrarmos nesse tema, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, se ainda não és inscrito, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque porventura ele pode direcionar alguém, e também deixar o seu legal se você gostar. Se você comentar, também vai dar uma relevância interessante ao nosso vídeo. Gente, o que é fé? Bom, naturalmente nós temos que entender que nós seres humanos nascemos com uma fé natural. Quando eu era criança eu tinha alguns pensamentos intrigantes sobre a vida. E um dos pensamentos intrigantes é: será que uma criança com o olho escuro enxerga a vida, o mundo, as cores da mesma forma que uma criança de olho claro? Eram perguntas que eu me fazia quando criança. É claro que não, né? Claro que todo mundo enxerga as cores como elas são, não é o tom de olho que define. Mas partindo desse prisma, eu penso sobre fé no sentido natural e entendo que essa fé no sentido natural é essa capacidade que nós seres humanos temos de enxergar a vida e compreender a mesma. É a cosmovisão que desenvolvemos a partir das informações que recebemos ao longo da vida. Isso é fé natural. O que faz um agricultor plantar, preparar a terra, arar a mesma e plantar a terra, esperando que daqui a uns meses a chuva venha cair sobre as suas sementes e elas venham brotar? A fé natural. O que faz pessoas como eu e você, sem conhecermos o projeto, sem conhecermos todas os cálculos que foram feitos para criarem uma grande aeronave, entrarmos na mesma e acreditarmos que subiremos a uma altitude de cruzeiro e chegaremos no nosso destino? A fé natural. O que faz você comprar um apartamento no 25º andar de um prédio e acreditar que a estrutura vai suportar, mesmo não tendo acesso ao projeto e a todos os materiais que foram utilizados naquela construção, e ainda assim você compra? A fé te faz, a fé natural. Isso é fé natural. Mas existe também a fé espiritual. E no âmbito da fé espiritual é interessante demais, porque um dos textos na Bíblia, e a Bíblia é o livro central sobre a fé, a Bíblia é o livro que detém a chancela sobre a fé. Dentre todos os livros do mundo, ninguém tem a melhor definição de fé como a Bíblia que eu e você temos em nossas mãos. E um texto clássico para isso é Hebreus capítulo 11, verso 1, eu diria, que é o texto áureo da fé. Quando o escritor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, em primeiro lugar, a fé é fundamento. A fé tem fundamentos. A fé se alicerça em algo. E essa definição é gloriosa, porque em Romanos capítulo 10, 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós entendemos que fé é algo que brota em nós a partir das informações essas oriundas da Bíblia, que nos fazem ter estrutura para continuarmos nessa vida. Então a fé é baseada também em informações, fundamentos. Você deve se lembrar que quando Jesus, no capítulo 9 e o verso de número 23 de Marcos, ele indaga a um certo homem que precisava de um milagre, e ele diz: ao que lhe disse Jesus: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119 e o verso de número 10: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, as informações das revelações de Deus na Bíblia são os fundamentos que alicerçam a nossa fé. Então, quando o escritor aos Hebreus diz que a fé
é o firme fundamento, é que a fé é um produto da revelação de Deus na literatura bíblica e que, uma vez internalizada no nosso coração, produz certezas inabaláveis. Mas o escritor aos Hebreus também diz que essa mesma fé, ela é a certeza das coisas, é fundamento das coisas que se esperam. Então, são coisas que pode até eu não ter ali todas as verdades, eu não ter todas as comprovações, mas eu simplesmente espero. Espero por quê? Porque primeiro, ao esperar, eu espero porque eu acreditei na promessa oriunda do fundamento que me foi posto pela palavra de Deus. Então a fé é fundamento que me faz esperar. Mas a fé também é o que está descrito na última parte, depois da vírgula. A fé também é a prova das coisas que se não veem. Aqui está o salto para o transcendente. Aqui está a quebra com todas as amarras da fé natural, da fé normal, dessa fé que segue um curso natural de entendimento da vida. Aqui há uma projeção para além do normal. E o escritor aos Hebreus vai nos dizer aqui que essa mesma fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é também a prova das coisas que se não veem. Nesse momento nós damos um salto para o transcendente. Nós cortamos as cordas com a lógica. Nós rompemos com o mensurável, com o que se pode medir. E acreditamos contra os prognósticos, acreditamos contra o diagnóstico, acreditamos contra os cálculos que são feitos, que comprovam que não avançaremos, não conseguiremos, não progrediremos. Nós cortamos com todas as lógicas e nos lançamos ao transcendente. Isso é fé. Fé, na verdade, aqui no meu rascunho eu coloquei algo muito interessante, que a fé é um processamento de informações internas que foram extraídas do externo ou de expressões e sentimentos ou experiências espirituais também. E essa fé, ela coaduna com as intuições externas que me fazem me lançar, que nos fazem nos lançar no incompreensível com certezas absolutas, promovendo em nós essa paz interior. Então fé, já dizia o escritor aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé começa em uma lógica pautada na palavra do Senhor revelada a nós e nos projeta para um transcendente imensurável. Então eu diria, de maneira muito prática, sintetizando o pensamento dessa reflexão, que a fé é a capacidade de trazer o Deus imarcessível, o Deus que emana em todo esse universo, o Deus que não habita no universo, o universo habita nele. A fé é a capacidade de trazer esse Deus para dentro de nós, mesmo tendo a compreensão de que ele não caberá na nossa razão humana, na métrica humana. A fé me faz entender um Deus que pode ser medido pelo axioma, por o que não se pode comprovar, mas existe, e não apenas pelo teorema, ou seja, Deus não cabe nas métricas humanas. E a fé me faz trazer esse Deus que não cabe em nenhuma métrica humana, mas que é real, para dentro de mim. E aí eu encontro o propósito da vida, me encontro com o transcendente e todas as coisas voltam para o seu trilho. A vida que vale a pena ser vivida passa a ser vivida. Deus te abençoe, que essa reflexão de alguma forma te ajude, que você possa acreditar contra todas essas prerrogativas, contra tudo que foi lançado contra você, contra o diagnóstico que foi lançado, que você possa acreditar que fé é crer para além da lógica, é romper com a caixinha, é sair do quadrado e acreditar que o transcendente pode se tornar real. Tenha a paz produzida pela fé, tenha a esperança que é produto da fé e continue se lançando a palavra de Deus que fundamenta cada vez mais a sua fé. Deus te abençoe. Até o vídeo, querendo Deus. Um abraço.